Desvendados. Mas muita gente ainda não sabe nem o que é o conceito de Data Mesh. Você pode explicar para os nossos ouvintes um pouco sobre isso? Vamos lá. Data Mesh, eu acho que ele é muito mais do que tecnologia. Eu considero uma abordagem muito cultural, como a Mari comentou até na apresentação, porque tem a ver com compartilhamento de dados, né? E o que significa esse compartilhamento de dados num cenário onde as empresas e a tecnologia está mudando a todo tempo e você tomar uma decisão em cima de dados, seja para fazer uma oferta personalizada, seja para avaliar a performance do seu negócio, tudo isso é tão dinâmico que você, quando você trata de uma abordagem tradicional de dados, de manter essa informação centralizada, na minha visão, compromete muito a agilidade das organizações, né? Porque você detém esse conhecimento que, na verdade, não é de tecnologia ou de uma área específica, né? O dado é de quem utiliza nas suas diferentes perspectivas, né? E o Data Mesh, ele incorpora e traz essa questão como um pilar principal, né? Você centraliza uma gestão, isso é importante no âmbito organizacional, mas você distribui a gestão e a utilização de dados, dando mais autonomia para as áreas de negócio. É por isso que eu acho que o Data Mesh, dentro dessa cultura que a gente tem, desse cenário cada vez mais colaborativo e dinâmico, eu acho que ele está estando em pauta ultimamente. Eu poderia então resumir que Data Mesh, eu estou centralizando a governança, mas descentralizando esse acesso e a disponibilidade do dado? Sim, e não só isso, né? Quando a gente pensa em Data Mesh, a gente pensa em alguns pilares, né? Então, por exemplo, você tem, vou falar um pouquinho agora do meu desafio como executiva de TI, que tem uma área de dados dentro aqui da superintendência e com uma expectativa de fornecer essas informações e esses dados, não só de uma maneira governada, né, cuidando de segurança, mas também de uma maneira íntegra, né? Eu acho que a área de dados, dentro desse contexto, ela tem que tratar a questão da governança, mas buscando a segurança, conforme que a gente falou, a integridade dos dados. Então, quando a gente pensa assim, aquele dado não pode estar comprometido, tem que ter um backup, né? Por exemplo, a questão da LGPD é algo também que eu acho que dentro da área de dados em si é uma preocupação que esta área precisa ter. Então, são vários critérios, além de você disponibilizar aquela informação de uma maneira escalável, né? Isso eu acredito que uma área centralizada de dados, ela ajuda muito nesse sentido. Mas é o usuário, é a área que cuida daquela informação, seja para o seu processo, para a área de performance, é ele que conhece aquela informação. Então, ele precisa ter essa autonomia e esse protagonismo no uso dos dados, né? Outra coisa importante que eu acho que, quando a gente fala do conceito do Data Mesh, é a questão da alfabetização, né, dos dados. Porque a gente está falando muito da democratização, né, que assim, o dado não é da área de dados, né, é da área usuária. Mas a área usuária, ela precisa também entender como analisar aquela informação, né? Porque senão é só um dado. Esse tema de maturidade de dados, né, na ponta, a gente vai discutir daqui a pouquinho no podcast, e eu acho que ele é super válido porque cada vez mais vem se debatendo sobre a importância de elevar o conhecimento das pessoas em análise de dados. Mas eu ainda queria dar um passo para trás e falar ainda da descentralização e da centralização. Inovação está muito colada em estratégia, e você falou agora sobre a importância de ser descentralizado para também entender a estratégia da empresa de uma maneira geral. Por que você acredita que dados descentralizados potencializam as estratégias das empresas? Se a gente faz um corte hoje, 19% das empresas que descentralizam os seus dados,
elas conseguem criar e inovar com mais consistência. Seria essa a chave do sucesso? Olha, é bem provocativa essa pergunta, porque tem a questão da descentralização, mas anda junto o quanto esse dado ou a estratégia de dados está conectado com a estratégia da empresa. Esse link é muito importante quando você vai desenvolver uma abordagem. Então, quando a gente fala assim, que uma empresa que tem os dados descentralizados, ela consegue inovar, é porque esta cultura de inovação, ela já está presente e ela muitas vezes suportou a estratégia de descentralização de dados também, né? Porque com certeza as áreas, elas já conseguem olhar para aquela informação e ter os insights que ela precisa, porque ela já está conectada com a estratégia da empresa. Então, eu acredito que a descentralização de dados, ele acaba sendo um caminho para viabilizar esse caminho da inovação. Não é um para um, não acredito nesse modelo, até porque a inovação por inovação, e aí eu vou até trazer um pouquinho do meu chapeuzinho aqui de análise de negócios, que é um conceito-chave, né? Em qualquer estratégia que você vai abordar, seja em tecnologia, seja na área de produtos, seja na área de operações, é você ter clareza da estratégia da empresa, contexto que você está inserido para viabilizar alguma solução. Eu vejo a descentralização de dados, ela pode ser uma solução para o caminho da inovação, para trazer esses insights? Com certeza, né? Eu acho que ela é uma peça fundamental, mas você tem que avaliar o contexto como um todo. Desvendados,